Meu nome é Alessandra Rachid, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção desde 1995. E as minhas pesquisas são numa área da engenharia de produção que é chamada de organização do trabalho, e é um tema com o qual eu trabalho desde a minha iniciação científica na graduação. E dentro dessa área, um tema que eu pesquiso bastante é a implantação de métodos de gestão da produção em empresas e como isso é recebido e interfere na organização do trabalho. Sendo que o meu foco é muito em trabalhadores de fábrica. A maior parte das minhas pesquisas tem ocorrido na indústria automobilística, tanto em montadoras de veículos, quanto em fornecedores de autopeças, e também pesquiso bastante a indústria de eletrodomésticos, que a gente chama de linha branca, que são as empresas produtoras de geladeira, fogão, lavadora, essas coisas. Uma pesquisa recente minha procurou atualizar o conhecimento e verificar o andamento de uma tendência que vinha sendo apontada desde a década de 80 e até meados da década de 90, tanto no Brasil, mas também em outros países, como na Europa, nos Estados Unidos, que começaram a adotar métodos de gestão da produção que eram métodos muito comuns em empresas no Japão. Esse conjunto de métodos acabou se configurando com um novo modelo, e o nome mais conhecido para esse modelo é produção enxuta. Esse conjunto de métodos são voltados para várias áreas de gestão da produção, para a programação da produção, para a gestão da qualidade, para a manutenção de equipamentos e do espaço de trabalho, envolve programas de melhoria em diversos aspectos. Havia uma sinalização de mudanças significativas na organização do trabalho, pois muitos desses métodos associados a esse modelo previam que os trabalhadores participassem de atividades ligadas a esse método. Tá? Parte das atividades deveriam ser desenvolvidas pelos trabalhadores. E, de fato, as pesquisas sobre esses métodos nessas décadas mostravam que houve uma mudança na organização do trabalho. Os trabalhadores começaram a incorporar um conjunto mais diverso de atividades. Antes, você tinha um trabalhador que fazia um trabalho mais repetitivo, mais monótono, e não que vá mudar significativamente, mas eles vão começar a incorporar uma diversidade maior de tarefas, vão assumir maiores responsabilidades, e isso ficou claro nessas pesquisas nessa época. Não há um consenso sobre, entre os pesquisadores, se essas mudanças eram totalmente benéficas, né? Há uma crítica, tem alguns pesquisadores que falam que essa ampliação das responsabilidades dos trabalhadores, na verdade, aumenta a exploração. Por outro lado, é uma mudança em relação à organização do trabalho que existia antes, que era muito monótono, muito repetitivo. É um tipo de organização do trabalho que vai exigir um pouquinho mais de conhecimento, não fica tão repetitivo o trabalho. Só que as pesquisas mais recentes mostraram que isso avançou, mas avançou até um certo ponto e depois se estabilizou. E tem algumas pesquisas mais recentes, tem pesquisas minhas, mas também pesquisas de outros pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que mostram que alguns métodos mais novos pararam de enfatizar esse tipo de envolvimento dos trabalhadores. Aí, observando isso, uma pesquisa recente minha, financiada pela FAPESP, foi para observar justamente esses métodos mais novos. Aí eu fiz uma pesquisa com empresas de autopeças. A gente começou realizando a pesquisa por meio de um questionário que foi enviado para as empresas. A gente teve o retorno de 96 empresas de autopeças. E como resultado, a gente pôde observar quais são os métodos mais frequentemente adotados por essas empresas e, entre os métodos adotados, quais exigem que os trabalhadores realizem alguma atividade. Confirmando um pouquinho o que a gente já tinha observado em pesquisas anteriores, tem um método, que é um método mais novo, que é chamado Seis Sigma, e nesse método os trabalhadores
executam bem menos atividades, né? Então, a gente foi observar isso e conseguimos confirmar isso que as pesquisas já vinham apontando. Depois, a gente aprofundou alguns aspectos por meio de estudos de caso em um número menor de empresas, para observar principalmente esse método Seis Sigma. É um método que foi desenvolvido para a redução de defeitos e escolhemos ele para fazer os estudos de caso porque ele é mais recente e por causa das mudanças que a gente observou na implantação desse método, quando comparado com métodos que tinham sido implantados em décadas anteriores.